Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aos irmãos que nos acompanham em casa também, pelas redes sociais, a paz do Senhor Jesus. Com alegria que estamos aqui hoje para orar, agradecer a Deus, receber uma mensagem. Hoje, neste culto de sábado, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aleluia. Essas últimas semanas, não sei se os irmãos perceberam, têm acompanhado, mas Deus tem trago bastante sobre Davi para nós. Então eu creio que essas últimas semanas Deus quer que possamos aprender com a história de Davi, com a sua fidelidade, com o seu compromisso que ele tinha diante do Senhor, e até mesmo pelos momentos de dificuldade por qual ele passou. Então, a palavra de Deus vem nos dizer assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. Podemos nos assentar glorificando a Deus, agradecendo por este momento em comunhão com Deus. Meus irmãos, quando nós paramos para olhar esta mensagem, para ver como Deus trabalha, naquele momento, Deus já tinha rejeitado a Saul como rei de Israel. E até mesmo porque Saul não era quem Deus havia escolhido para o povo, mas era aquilo que o povo pediu, e foi aquilo que Deus lhes entregou naquele momento. Mas Deus tinha algo melhor para o povo deles. Deus já vinha preparando um rei para aquele povo, mas o povo ainda não sabia, pois Davi ainda não era conhecido. Então, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, pai de Davi, ao ele ver Eliabe, ele olha, vê aquele homem igual cristiano, alto, de porte bom, aparência, e fala, Samuel olha então e fala: é este aí, Deus. Então Deus fala com ele: não olhe para estaturas nem para aparência, pois eu não vejo o que o olho humano pode ver. Eu olho para o coração. Eu conheço o coração de cada um. Então naquilo, Jessé começa a trazer os outros filhos e vai passando um por um. E Samuel fala: é esse, Senhor, não tem jeito. Esse ainda é mais robusto, mais forte do que o outro. Tem que ser esse. E Deus: não é este. Então, ao se passarem os 7 filhos, Samuel pergunta a Jessé: se acabou os meninos? E Jessé fala: não, ainda há um mais moço, qual está no campo, apacentando as ovelhas. Davi desde novo já trabalhava, já cuidava das ovelhas. E nós vemos que foi de grande ensinamento para Davi ele ser pastor de ovelhas em sua juventude, pois ele entendeu como um rebanho é frágil, necessitado. Nós vemos nos Salmos, qual ele escreveu,
como muitas vezes ele chama o Senhor de nosso pastor, pois nós somos o rebanho de Deus. Então, Jessé manda que vá buscar Davi. E chega aquele menino, frágil, pequeno, todo sujo na frente de Samuel. E Deus fala: é este, unge-o. E o mais interessante, que Davi fica sem jeito, pois estava todo sujo, não estava apresentável para se apresentar perante o profeta naquele momento. Ele vinha do campo, do trabalho, aonde já havia lutado com leões, com ursos, para proteger o seu rebanho. Então, mesmo antes, quando Jessé manda que vá buscar, ele fala para os irmãos que ficam, para o pai, para que ninguém se assente, pois só poderiam se assentar quando ele chegasse na casa, naquele momento, pois os irmãos ainda não tinham entendido, mas aquele menino seria ungido rei. Em cerimônias, como se fosse por honraria, ninguém pode se assentar enquanto a autoridade superior daquele lugar não se assentar. Chegar no lugar e se alimentar. Então, depois que ele chega, que ele é ungido, aí sim, todos vão poder se sentar e se desfrutar do banquete que tinham naquele momento. Que eu quero que os irmãos venham entender nessa noite é que Deus não olha para a aparência de ninguém. Ele não importa como você chegou aqui hoje. Se você chegou aqui sujo, cansado do seu trabalho, esgotado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas Deus tem um tratado para você nesta noite. Deus manda te dizer nesta noite que não importa como você está, que não importa a sua aparência, enquanto o mundo olhe para você e diga que você não é capaz, pois aquilo que é seu, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus preparou para você, para a sua vida, somente você poderá receber. Nenhum irmão de Davi, nem o mais velho, poderia tomar o lugar dele. E a nossa vida, ela é feita de processos, de lutas, de propósitos. E até Davi desde que ele foi ungido rei, até se tornar rei realmente, se passam 15 anos. Não é porque ele foi ungido naquele momento que ele já se tornou rei. Ele foi forjado a cada dia, a cada momento, a cada luta e a cada perseguição. E você pode ter certeza, aquilo que Deus preparou para você vai chegar em suas mãos. Essa unção que Deus tem para você, ela é só sua. Se Deus prometeu, não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu tempo, vai ser na hora certa, no momento certo, no tempo do Senhor. Todos aqui têm uma história de vida. Todos aqui têm uma caminhada. Todos nós já passamos por uma luta.
Quem nunca olhou, às vezes no espelho, e se questionou: por que estou aqui? Quantas vezes, quando você começa a olhar, caminhar com Deus, você não olha para trás, assim como eu trouxe na mensagem de sábado passado, no Salmos 40, e vemos o charco de lodo do qual Deus nos tirou, aquele poço de lama. Qual foi esse mesmo Davi que nos escreveu, que nos ensinou? E quando nós vemos a trajetória de Davi, os salmos, os ensinamentos, a fé de Davi em Deus, mesmo em meio a lutas, até mesmo quando ele era perseguido, que Saul queria a sua vida, que ele teve Saul em suas mãos, ele não se virou contra Saul. Ele ainda falou com o soldado que estava ao seu lado: eu não matarei o ungido de Deus, aquele que Deus escolheu como rei. Pois mesmo ele sendo ungido, sabendo que Deus entregaria a ele todo Israel, ele não mataria aquele que Deus tinha colocado primeiro em seu lugar, pois ele respeitava ao Senhor, e ele respeitava a Saul como rei de Israel naquele momento. E assim somos nós. Nós temos que respeitar as nossas autoridades, respeitar os nossos pastores, pois nossa vida é feita de hierarquias. Nós temos que ser temente. Mas, assim como o louvor que acabou de cantar, o governador de todas as coisas é Ele. E Davi sabia disso, tanto que ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não que Davi não tenha cometido erros, não tenha falhado, não tenha pecado, mas ele demonstrou respeito a Deus e disse: só não afasta-me de mim a tua presença, Senhor, não me tira da tua glória, não risca o meu nome do livro da vida. Pois Davi sabia que sem Deus nada ele seria. Ele mesmo falou: te entregar o que, Senhor? Se tudo que tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que nós temos neste mundo, nessa terra, o que vamos aprender daqui a pouco, foi Deus que nos deu. Nós temos uma família para amar, uma esposa para cuidar, filhos, netos, é porque Deus nos deu, é porque Ele confiou a você esta família, esta esposa, estes filhos. Às vezes Ele coloca amigos perdidos em sua vida para que você os resgate, para que você transforme a vida deles. E Deus, Ele te chamou para esta obra, pois em Eclesiastes 3:1 vem nos dizer: para tudo debaixo do céu há um tempo e propósito. E Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Vamos atender ao chamado do Senhor. Vamos fazer diferente. Vamos fazer mais. Assim como Davi, vamos lutar pelos nossos. E por aqueles que não são, vamos lutar também para que eles se tornem. Porque de Davi veio o nosso Salvador, Jesus, filho de Davi. Tendes misericórdia de mim. Vai depender de você, das suas escolhas, das suas atitudes a partir de hoje. Como caminhar, como agir. Confie naquilo que o Senhor te entregou. Deixe Deus te usar cada vez mais. Esta é uma mensagem curta. Quero convidar os irmãos para estar levantando, adorando a Deus, orando.
Vamos agradecer, vamos louvar. Existe um Deus no céu. Aleluia, Senhor. Que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá